A Sociedade Nacional de Belas Artes aqui em Lisboa acolhe uma exposição sobre a obra de Raul Caldevila, que é considerado o pai da publicidade em Portugal. Este criativo deixou marca na forma como se fizeram os cartazes e os slogans sobre os produtos e serviços portugueses. A Filipa Costa convida-nos agora a recuarmos 100 anos para conhecermos melhor esta mostra. Fazer publicidade a um produto ou uma marca não é tarefa fácil e exige muita criatividade. E no início, nas primeiras décadas do século XX, fizeram-se cartazes e pósteres que eram verdadeiras obras de arte. Obras de arte com a assinatura de Raul Caldevila. Por isso mesmo, este que foi considerado o primeiro grande publicitário português está então aqui numa exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes, exposição Raul Caldevila, Cartazes de Sonho. Aqui podemos então ver muitas destas obras que foram produzidas por si. Temos aqui já alguns exemplos, a vinhos, a outro tipo de marcas, e esta é uma exposição que está a ser promovida pela Academia Portuguesa de Cinema. O Paulo Trancoso está aqui connosco e vou-lhe perguntar por que razão é que Raul Caldevila, um grande publicitário, um grande artista, inovador, um homem à frente da sua época, muitas vezes é tão desconhecido de quem também trabalha nesta área, e quem não trabalha nem sequer muitas vezes ouviu falar dele. Não, na verdade o Caldevila é pouco conhecido, talvez só de alguns cinéfilos, porque ele esteve também muito ligado à área do cinema, mas na verdade ele foi o primeiro grande publicitário, teve uma visão mais completa da publicidade, teve uma ideia também que era a própria promoção própria da sua empresa, que era a ETP, pondo nos cartazes o símbolo da empresa, a ETP, o que era uma maneira de self-promotion, ou seja, promovia-se a própria empresa. E depois a publicidade exterior. Ele registou que as tabuletas, que eram uma espécie de grandes cartazes exteriores, e portanto, ele ligava tudo. Ora, aqui atrás de nós já temos aqui muitos exemplos. O repórter de imagem Tiago Passos tem estado aqui a mostrar alguns destes muitos cartazes que fazem parte desta exposição. Cartazes, como eu disse, são obras de arte autênticas que também abrangiam todo o tipo de produtos. Sim, ele, por um lado, socorria-se de alguns grandes ilustradores que depois se debruçavam sobre a publicidade, a turismo, a moda, a seguros, a calçado, águas, alimentos. Ele próprio fez um acordo com os elétricos do Porto para começar pela primeira vez a utilizar o interior dos elétricos e o exterior para a publicidade também. Era um homem visionário. Visionário, completamente. E que também trabalhou com vários artistas de renome, nomeadamente Maria Keil e Almada Negreiros. Exatamente. Aqui temos a Maria Keil, mas temos ali o Almada Negreiros, o Fred Kradlofer e muitos outros, porque ele não era só a sua criatividade Caldevila, que era o que ele desenhava, mas também muitas vezes ele contactava os artistas da época e encomendava-lhes trabalho adequado à publicidade que tinha para fazer. Este é do Almada, que concorreu na época a um concurso que abriu para os cartazes sobre a exposição de Sevilha. Uma situação muito curiosa que é as frases que são escolhidas. Ele, por exemplo, tem ali uma situação, e num que até é a criação Caldevila, em que ele diz que o adubo é radioativo, por exemplo, não é? São expressões da época que eles achavam que era muito interessante. Hoje em dia dizer que é radioativo um produto é uma coisa completamente negativa, não é? Ora, são cartazes que são os originais, não são réplicas. Como é que foi, digamos, reunir estes 100 cartazes que pertencem certamente não só à família, mas também a colecionadores particulares? Sim, não foi fácil, mas conseguimos mesmo assim ir buscar, eu julgo, um lote muito, muito significativo de várias alturas da obra que foi abordada pelo Caldevila. E grande parte dos cartazes que aqui estão representados foram produzidos entre 1915 e 1925. Esta é uma exposição que também tem a parceria da Associação Museu da Publicidade e da Cinemateca Portuguesa e também da Sociedade Nacional de Belas Artes. Comigo tenho o João Monsanto, que é da Associação Museu da Publicidade. Que importância é que teve este grande publicitário para a evolução de toda a atividade publicitária em Portugal? Bem, o que se vai poder ver aqui é exatamente isso, é que de facto o Raul Caldevila muda toda a lógica da publicidade portuguesa. São conhecidas agências desde 1864,
mas de facto é Raul Caldevila que transforma a publicidade numa indústria e numa forma de comunicação diferente. Podemos ver, este é muito curioso, portanto, que é da escola comercial da Raul Dório, onde Raul Caldevila ensinou publicidade, portanto, que é uma coisa fantástica, estamos a falar nos princípios do século XX e, portanto, já havia esta prática de ensinar publicidade e, portanto, é um cartaz, além de ser lindíssimo, é um cartaz que representa a ETP, portanto, e a empresa dele. E realmente, como se tem visto, a criatividade e a arte estão sempre presentes em cada um deles. O que se vê em uma boa parte destes cartazes é que passamos de informação para comunicação, ou seja, já há apelos e já há situações que tornam as marcas únicas, como por exemplo estas pedras salgadas, Melgaço e Vidar, que diz as únicas águas minerais gasosas naturais. Portanto, este conceito único começa a trazer uma nova cultura, começa a trazer mesmo a cultura da publicidade. Depois temos Vidar, águas notáveis para doenças de estômago, ou o apelo de descanso, Vidar, estâncias de alocadilha. Ou seja, já não é informação pura, já é comunicação, já é slogan, já é apelo, portanto é toda uma técnica que Raul Caldevila introduziu, pelo menos que se saiba, no mercado português. Muito obrigado. Ficámos apenas a conhecer uma pequena parte da vertente mais publicitárias de Raul Caldevila, mas foi também um cineasta, um homem ligado ao cinema, e é disso mesmo que vamos falar na nossa próxima intervenção. Regressamos à Sociedade Nacional de Belas Artes, aqui em Lisboa, onde se recorda a obra de Raul de Caldevila, o primeiro grande publicitário português. Este criativo deixou também marca no cinema e nos cartazes que se fizeram no início do século XX. Voltamos ao Filipe Costa. Este foi o cartaz que fez publicidade ao filme A Rosa do Adro, em 1919, e foi feito na agência de publicidade de Raul Caldevila, que está neste momento a ser homenageado aqui numa exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, uma exposição que mostra então os cartazes de sonho, cartazes de publicidade a muitas marcas, muitos produtos, mas também que revelam a faceta de cineasta de Raul Caldevila. Não só A Rosa do Adro, temos aqui à nossa volta inúmeros cartazes então aos filmes da época. Comigo tenho Paulo Trancoso, que é presidente da Academia Portuguesa de Cinema, que está então a promover esta exposição. Paulo, por exemplo, aqui atrás de nós, os Lobos mostram uma faceta já muito inovadora desta agência de publicidade, porque era uma agência que agregava já outras, digamos, outras empresas de Raul Caldevila. Exatamente, aqui temos a Caldevila gráfica, ou seja, a ETP era a cabeça criativa, não é? Mas depois socorria-se das empresas que ele criava para o suporte técnico aqui temos a Caldevila Gráfica, que produziu este cartaz. Mas também é preciso perceber a ideia dele. Ele, por exemplo, na Rosa do Adro, faz também a promoção do cinema português, o filme português, artistas portugueses, ou seja, ele também tem essa ideia de puxar pelo cinema. Digamos que aqui há uma espécie de um encontro entre os desígnios da Academia quase e os desígnios do Caldevila ao publicitar os agentes portugueses do cinema, não é? Agora vamos então aqui explorar aqui outros cartazes de filmes que se fizeram em Portugal no início das primeiras décadas do século XX. Temos aqui a Morgadinha de Valflor, temos a Cláudia, temos a Tormenta, e são cartazes, todos eles sempre com uma tónica muito artística. Muito artística. Esta parte, inclusive, é muito controlada pelo próprio Caldevila. Ele tem uma ideia para promover. Aqui ainda vemos a uma cor, praticamente, esta área é quase toda a uma cor, mas ele rapidamente começa a passar para outra área, que é aproveitar os requisitos técnicos que, entretanto, adquire, para dar também muita cor ao cinema. E mais, ele aqui, por exemplo, temos o caso do Fado, em que ele dizem ter sido o próprio escritor do guião do filme, ou seja, ele não era só o realizador de uns filmes, mas também se debruçava sobre o próprio guião. Aqui temos também o das pupilas do Sr. Reitor, que é também em 8 partes, como aliás foi aos Lobos, mas que ele também vai buscar aqui o requisito da cor, da força da cor, para traduzir a publicidade ao filme. E, portanto, há uma ideia dele que o cinema
precisa de ser também identificado através dos cartazes. E precisa de ser visto através do cartaz e depois promovê-lo para ir à sala de cinema. Não é? Ora, o repórter de imagem Tiago Passos tem estado aqui a mostrar então muitos destes cartazes que fazem então essa publicidade aos filmes, mas que também faziam publicidade aos próprios atores. Sim, ele percebia que através de fixar nos próprios cinemas ou nas ruas os retratos dos atores e das atrizes que eram, na altura gozavam de popularidade, não é? E portanto temos aqui o Pafúncio, que aliás é um ator americano, mas que em Portugal levou o nome de Pafúncio. Esta é Elsa Nori, que não é pouco conhecida, mas o Douglas Fairbanks, sim, era um ator muito conhecido e, portanto, através dessa promoção, não só aos filmes, mas também de atores que desempenhavam nos filmes, era também a possibilidade de atrair para o cinema os espectadores, não é? Ora, este que foi um homem visionário à frente do seu tempo, tem aqui também um cartaz que mostra também uma das suas obras-primas, que é o filme Um Chá nas Nuvens. Quer-me falar em concreto deste cartaz e do que foi este chá nas nuvens? Sim, isto é de facto um dos casos exemplares do Caldevila. Esta ação do Chá nas Nuvens é a primeira ação que eu entendo ter sido de marketing direto, ou seja, ele através dos jornais do Porto convocou as pessoas para estarem junto à Torre dos Clérigos e os jornais dizem-no que estavam cerca de 150 mil pessoas para assistir à escalada da Torre dos Clérigos. Eram dois irmãos, um pai e filho, portolanos, e eles subiram à torre e lá em cima tomaram um chá, portanto é o chá que eles tomam nas nuvens e enviam para baixo um folheto que temos ali, uma reprodução às bolachas Invicta, às bolachas Petit Beurre da Invicta. Dizem que nesses dias a seguir as bolachas esgotaram completamente. As pessoas, quer dizer, digamos que foi uma ação com êxito em termos de marketing direto, mas ele foi mais longe. Ele mandou vir umas máquinas de filmar com teleobjetivas, filmou tudo e depois passou nos cinemas. E, portanto, esta ação que foi in loco, não é, no marketing direto, mas depois transformou-se a ida para os cinemas. O filme estreou, por exemplo, aqui em Lisboa, no São Luís, mas também teve pelo país todo e, portanto, é um dos casos exemplares da criatividade e da visão do Raul de Caldevila. E esta é uma exposição que vai ter visitas guiadas? Sim, estamos abertos a isso. Normalmente há escolas que nos pedem, já na exposição anterior que fizemos sobre o cartaz de cinema assim foi, e estamos abertos também a que nesta exposição assim seja. Muito obrigada por nos ter recebido aqui. Ficámos assim a conhecer em detalhe esta vasta obra do grande publicitário português Raul de Caldevila. Fica uma sugestão para vir até à Sociedade Nacional de Belas Artes aqui em Lisboa e conhecer de perto não só a sua faceta de publicitário, mas também a sua faceta de cineasta.